Olá, estamos de volta para mais um vídeo. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu quero te agradecer por estar aqui conosco. Você que está fazendo o curso, eu gostaria de te dizer que daqui a pouco os vídeos do curso estarão de volta, né? Eu dei uma pequena pausa para fazer esses vídeos devido à demanda, né, da necessidade de lidar com esses momentos difíceis aí da pandemia, mas logo os vídeos do curso estarão de volta. Então, de antemão, eu quero te agradecer pela paciência, por entender o momento e por continuar aqui comigo, porque os vídeos do curso estarão de volta muito em breve. Esse vídeo de hoje, eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre esse momento dessa semana, né, que tem sido considerada pelos especialistas de saúde mental como a semana do luto coletivo, né? Então, o que é isso? Quais são as fases dele, né? E como lidar com ele, né? Então, basicamente, são esses os tópicos que nós vamos falar nesse vídeo. E por quê, né, o luto coletivo? Nós estamos vivendo uma semana e isso tem escalado aí desde que tudo isso começou, né? E essa semana especificamente tem sido considerada devido, né, à demanda, os sintomas e tudo mais, como a semana do luto coletivo, porque nessa semana os sintomas de luto começaram a ser muito evidentes para todos nós que trabalhamos com saúde mental, não só na vida das pessoas que nós lidamos, mas também de modo coletivo, né? Porque coletivamente todos nós perdemos, né, em termos coletivos, todos nós perdemos a segurança, todos nós perdemos a liberdade, todos nós perdemos a segurança da saúde, todos nós perdemos a segurança financeira, todos nós perdemos a liberdade de andar pelas ruas, né, todos nós perdemos, vamos dizer assim, a segurança do que será o amanhã. Todos nós perdemos, deixa eu ver aqui, eu anotei algumas coisas, perdemos a conexão com o social, perdemos a certeza de futuro, perdemos várias coisas em coletivo, além daqueles que perderam trabalho, daqueles que perderam a vida, daqueles que perderam entes queridos, daqueles que perderam tantas coisas, além do que tem sido também muito forte, né, daqueles que perderam, aí eu acho que isso também é meio que coletivo, né, perderam os seus sonhos, dos seus planos, daquilo que fariam, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho clientes que iam se casar agora. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ia se casar agora nesse mês de abril, né? E tinha já a festa, já tinha os convites, já tinha as madrinhas, e que não vai poder acontecer, né? Eu tenho outra cliente que ia se formar na faculdade no mês de maio e que já foi cancelada a formatura, né? Meu esposo, por exemplo, né, ele vai fazer 50 anos agora no mês de abril, no dia 11, e nós tínhamos planejado, né, que íamos viajar com nossas 2 filhas, os esposos, a neta, né, fazer uma viagem para celebrar os 50 anos dele. Isso também não vai acontecer, né? Ele ia jurar a bandeira como cidadão americano no dia 6 de abril e o Departamento de Naturalização aqui nos Estados Unidos está fechado, então foi cancelado a cerimônia de naturalização e tudo isso. Então são lutos também daquilo que iria acontecer e não vai acontecer, né? Então, muitas perdas, muitos lutos, e tem sido um momento de muita dor,
porque não só se perdeu trabalho, dinheiro, vida, mas coletivamente também houve uma grande perda. E eu gostaria de conversar com vocês agora sobre algumas fases deste luto, né? Porque às vezes nós pensamos que o luto é só quando há morte. Claro, existe o luto mais duro que existe, que é a da morte, quando alguém, um ente querido, se vai, mas existe o luto quando se perde algo, se perde um trabalho, se perde um amor, se perde um sonho, se perde a segurança, se perde tudo isso que nós estamos conversando. E existem basicamente 5 fases desse luto, e eu vou descrevê-las para você, e eu gostaria que você talvez visse aonde você está nela, e eu vou te dar algumas dicas, né, de como lidar com essas fases e como superá-las, porque este é o momento onde coletivamente nós estamos em algum lugar nessas fases, tá? Então, segue comigo que esse é um assunto bem sério, e que se você não tratar dele, você pode realmente ficar preso em alguma delas, né? E isso pode perdurar por bastante tempo, tá? Então, para você entender, isso é uma coisa coletiva, não sou eu que estou falando, são vários profissionais da área de saúde mental que já estão se reunindo para saber o que fazer neste momento, né? Então, é algo realmente que deve ser considerado, tá? A primeira fase é a fase da negação, né? Entenda que a fase da negação é uma fase de autoproteção que foi feita exatamente. Primeiro acontece físico, é quando você, por exemplo, vamos supor, você cortou, teve um corte muito forte na mão, então aquele corte inicialmente você não sente, você só vai sentir depois que o corpo esfriar, não é assim? Quando a gente se machuca, quando corta, quando quebra, você só fala assim, quando esfriar eu sinto. Isso fisicamente significa a autonegação do corpo para que você tenha um tempo para se recuperar até que você sinta dor. Emocionalmente é a mesma coisa. Muitas vezes, quando existe uma dor emocional muito forte, você tem um período de negação dessa dor como autopreservação, para até que você aceite essa dor e realmente tenha meios de se recuperar e lidar com ela. Então, a negação, inicialmente, é quando você tenta, como uma autopreservação, e não entender, né, não aceitar essa realidade. Então, como que isso hoje seria autonegação? Isso não é nada, esse vírus é simplesmente uma gripe, é como se fosse o flu, né? Já passei por tantas, vou passar por essa também. Então, essa é a primeira fase, a autonegação. Isso é coisa da mídia, é uma super valorização, é um exagero da mídia e etc. Tá? Essa é a primeira fase. A segunda fase, e daqui a pouco a gente vai falar como lidar com elas, tá? A segunda fase é a raiva. A raiva também é uma maneira de autoproteção do corpo, né? E do corpo físico, assim como o corpo emocional. A raiva é fugir, né, do que através de colocar o foco em outra coisa. Por isso, na raiva, você tenta culpar alguém, ou tenta culpar alguma coisa e tenta se rebelar contra. Então, na raiva, você diz, é culpa da China. Isso, se não fosse a China, se a China não tivesse falado antes, não teria acontecendo isso. Também não vou fazer isso, eu não vou seguir essas coisas, nada disso vai, eu não sou velho, eu sou jovem, eu tenho boa saúde, eu exercito todo dia, eu como comida saudável, meu sistema imunológico é bom. E a raiva leva a esse tipo de reação, tá? Que é quando a gente vê hoje, né, o que tem acontecido, muitas brigas na mídia, né, muitas brigas dentro do contágio, né, social, né, por causa da raiva. Pessoas tirando comida da outra no supermercado, brigas e situações por causa desse
vamos supor, dessa fase de raiva, tá? Depois da raiva, então vem a fase da barganha, que é quando a pessoa começa, então, tentar a barganhar com o que é a realidade. Então ela começa a dizer, então tá, então já que tá ruim, mas eu vou usar máscara e eu vou encontrar com meus amigos assim mesmo. Não, se alguém espirrar, eu vou embora. Não, eu passo o álcool em gel nas mãos e eu vou assim mesmo. Ou eu vou fazer a festa do meu aniversário, mas eu vou convidar só gente saudável. Não, eu vou convidar só jovens. Então, existe o lado da barganha entre a realidade e aquilo que eu não quero aceitar como realidade, né? Depois vem a próxima fase, que é a fase considerada desespero, depressão, que é quando realmente a realidade é aceita, a realidade chega e existe o desespero. Então, ok, é verdade. Nossa, só hoje faleceram não sei quantas mil pessoas. Nossa, isso realmente está contagiando. Nossa, realmente eu perdi meu emprego. Nossa, ou então eu perdi não sei quanto, eu tive que mandar não sei quantas pessoas embora. Ou eu realmente não vou poder fazer meu casamento. Nossa, até a prefeitura está fechada, não vou poder me casar. Nossa, eu não vou me formar nesse ano. Eu mandei os convites. Então, é quando chega aquela realidade e é como você dormiu numa vida, numa realidade e acordou noutra e você fala assim, meu Deus, realmente eu perdi aquela pessoa que eu amava, essa pessoa faleceu, não vai ter mais. A minha vida agora eu tenho que fazer sem ela. E essa é a fase do desespero. E aí que entra a depressão, a tristeza, né, e tudo aquilo. E aí entra na última fase, que é a fase da aceitação, que é quando existe um momento onde há uma aceitação de que é o que é, essa é a realidade que eu me encontro, então agora eu tenho que encontrar um novo significado para a minha vida a partir de agora. Quais são os aprendizados que eu vou tirar com isso, o que eu posso aprender com essa perda, com esse momento da minha vida e etc e tal. Então, essas são as fases do luto, e se você se vê em algumas delas, ou em uma ou duas, seja que for na transição de uma para outra, você pode talvez se identificar. Como lidar? Primeira, quando você se vê na negação, para sair rápido dela, talvez você, como nós falamos no vídeo anterior, você não deve ficar toda a vida, né, buscando informação demais e aquilo, porque a mídia, ela vai te dar as mesmas informações, vai em fontes seguras, né? Talvez a fonte aqui a gente procura às vezes na CNN, no Fox News, seja onde for, aí você não sei qual é a melhor fonte que você vai buscar, mas vai numa fonte segura e vê dados reais e começa a entender que isso é real. Eu estou buscando uma fonte segura, talvez uma fonte médica, ver alguma coisa que te mostre que isso é real. Eu tenho que entender que isto é a realidade. E essa é a minha nova realidade. Eu aceitando ou não, isto é a minha realidade, né? Existe aquela oração, né, da serenidade que diz que eu tenho que aceitar, né, as coisas e entender que o que eu posso mudar, eu posso mudar, e o que eu não posso mudar, eu tenho que aceitar e ter a sabedoria para reconhecer as duas coisas. Então, ver os dados como são, nem piores, nem melhores, mas entender que essa é a realidade. Depois, quando você entra para a raiva, é entender que a raiva, ela é um agente vamos te dizer assim, de te tirar da passividade, né? Ela te faz mover, ela é como se fosse um combustível, ela é um combustível de mostrar mesmo ali a sua essência. Muitas vezes na raiva nós dizemos coisas que falam assim, só fala na raiva. Pois é, mas se você sempre teve um hábito, por exemplo,
de gratidão, um hábito de bondade, um hábito de empatia, a raiva ela pode te mover a fazer alguma coisa, no sentido de, por exemplo, se você está vendo que tem muita gente perdendo emprego, muita gente sem dinheiro, a raiva pode te fazer, no lugar de ficar contra aquilo, dizer, bom, se eu tenho muita coisa estocada em casa, então eu vou doar, eu vou fazer alguma coisa, porque esse é o caos. Então, eu estou num momento em que, se eu não fizer nada por ninguém, eu focar muito em mim, eu vou explodir. Então, eu tenho que dar. Então, a raiva, ela pode te levar a... Ela é vamos dizer assim, ela é algo que te impulsiona a agir, né? Então, que você use, no caso, o impulso da raiva como vamos dizer assim, uma motivação ou um impulsionamento para fazer o bem, né? E não para se rebelar, e não para acusar, e não para buscar culpados, mas que ela seja algo que te impulsione a achar uma solução. Então, já que está do jeito que está, o que eu posso fazer para melhorar a situação, né? Depois disso, a barganha, né, no caso, a barganha, ela é algo que você pode buscar a melhor oferta, né? Então, ok, se... no caso da barganha aí, é tipo assim, ok, então se eu não posso fazer uma festa com 100 pessoas, eu vou fazer uma festa de 20. Não, a barganha então pode ser assim, se eu não posso hoje viver a melhor celebração, tendo muitas pessoas, eu posso viver a melhor celebração da minha vida, preservando a minha vida. Então, que ela seja algo que você mostre a melhor oferta de é melhor viver ou é melhor morrer, é melhor celebrar a vida ou é melhor celebrar momentos de alegria e perder a vida. Então, que você barganhe mais sentimentos, valores, caráter, princípios, entende? É que sempre a barganha, ela vai trazer a melhor oferta, e que nesse momento não seja a melhor oferta de atitudes, no sentido de, eu não sei se você está conseguindo entender o ponto que eu quero chegar, mas que não seja no ponto assim de, não, eu vou botar uma máscara, mas eu vou me encontrar com um grupo de amigos. Não, eu vou ficar em casa porque eu estou celebrando a minha vida, e não, neste momento, eu vou estar em casa com a minha família para poder abraçar os meus amigos depois, porque se hoje eu for abraçar os meus amigos, talvez eu não possa depois abraçar a minha família. Essa é a melhor oferta da barganha. Depois, quando chega no desespero, na depressão, a dica é o único lugar que você pode encontrar aí ajuda é em Deus, né? É segurar na fé, é segurar em algo muito maior do que você. Existe ajuda profissional para a sua saúde mental, para a sua saúde emocional. Existe, neste momento do desespero, da depressão, da tristeza, só a ajuda espiritual. Porque existe um ponto em que nós, como os profissionais da saúde, existe o teto. Existe um teto onde não podemos ir além dele. E nesse momento é o momento onde só Deus alcança. Só a fé, só a tua fé é aquilo onde você diz, o medo, o desespero bate na porta, e quando a fé abre, não encontra ninguém lá. Nesse momento é só a tua fé, só a fé que é capaz de abrir os olhos para você ver que muito maior é quem está com você do que quem está contra você. O inimigo,
neste caso, é um vírus invisível. E só uma fé muito maior do que esse vírus é capaz de te mostrar o invisível de Deus. Então, nesse momento, só a fé, só uma força muito maior do que o racional para te dar a mão e te fazer caminhar neste caminho que você visivelmente não pode enxergar. É só a fé para iluminar este caminho, para te levar para o outro lado, que é o lado da aceitação, que é o lado da mudança de significado, que é o lado de onde você pode ver as coisas numa nova perspectiva. Porque quando você está nesse buraco, esse buraco do desespero, da depressão, é difícil você enxergar. E só Deus para te iluminar e para te mostrar um caminho novo, uma visão nova. Porque nesse momento a incerteza reina. Nesse momento a desesperança reina. Neste momento a falta de chão reina. Ninguém tem nada para te garantir nada. E é nesse momento que existe uma mão invisível, assim como um vírus invisível, mas que é presente, que habita dentro de você, que pode te erguer e que te dizer, segue, mesmo que você não enxerga, porque muito maior é aquele que está com você do que é tudo isso que está contra você. E aí você caminha e você chega neste lugar da aceitação, neste lugar do novo significado. E você começa a entender que toda perda vem com ela muitas lições. E você começa a entender que nessas perdas talvez você aprende, né, que junto com a perda vem o ganho de mais humanidade, de mais bondade, de mais empatia, de mais amor, de mais sinceridade, de mais integridade. Os excessos são tirados, os apegos são tirados e a essência fica, porque é quando a gente é quebrado que o nosso néctar é retirado, né? Que a gente vê realmente o que a gente tem quando a gente é quebrado. Então que você passe por esse caminho, né? E que essas dicas, né, te ajudem nesse processo. Tem sido uma semana bem difícil para muitas pessoas. Muitas pessoas estão com o coração muito quebrado, né? E eu creio que nós vamos, como eu tenho dito, sair muito melhores. E que Deus vai fazer grandes coisas através de cada um de nós em todo esse tempo, né? Assim como nós estamos crescendo juntos, mas mais do que isso, eu creio que uma nova perspectiva de vida tem sido criada através de tudo isso. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e se ele te ajudou, e se você acha que vai ajudar outras pessoas, assine o nosso canal. Se você ainda não assinou, curte o vídeo, manda para quem você acha que necessita, e vamos juntos ajudar uns aos outros, porque neste momento nós estamos todos juntos, todos lutando pela mesma causa, passando pelas mesmas dificuldades, vivendo as mesmas perdas, sentindo as mesmas dores, e que juntos nós vamos vencer essa. Conta comigo, assim como eu conto com vocês, e a gente conversa mais um pouquinho na próxima semana. Até a próxima e Deus abençoe todos vocês.